Olá, uma ótima noite para você de casa. Tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Vivemos num país abençoado. O Brasil é conhecido por sua abundância de água doce, mas isso pode estar mudando. Será que estamos enfrentando uma das maiores crises hídricas da história? O novo estudo da USP revelou que as mudanças climáticas podem reduzir drasticamente a recarga dos nossos aquíferos. Esses reservatórios subterrâneos são fundamentais para o nosso abastecimento. E não são só eles que estão ameaçados. Hoje vamos entender se vivemos uma emergência real e o que podemos fazer sobre isso. Os nossos convidados são Wilson Cabral, pesquisador do ITA, especialista em recursos hídricos, e o Ricardo Hirata, professor do Instituto de Geociências da USP, que participam conosco online, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença. Boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Hirata. Vamos falar um pouco sobre água. Isso. Professor Hirata, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem, Eduardo? Wilson, Marcelo, boa noite a todos. E conosco aqui nos nossos estúdios, o Marcelo Targa, especialista em engenharia de recursos hídricos da Unital, que é a Universidade de Taubaté. Muito obrigado pela presença, boa noite, tudo bem com você? Obrigado, Eduardo Miranda, boa noite. O professor Hirata, Wilson Cabral também, boa noite. Eu dirijo a primeira pergunta ao professor Hirata, porque tem um estudo da USP que trouxe um dado preocupante. As mudanças climáticas podem comprometer a recarga dos aquíferos brasileiros. De uma forma simples, professor, a gente pode tratar os aquíferos como bolsões de água? Por que eles são tão importantes para a nossa vida, para o nosso abastecimento? Bom, as águas subterrâneas são todas as águas que acontecem debaixo da superfície da Terra. E que existe uma ampla utilização para o abastecimento público e no Brasil, particularmente, para o abastecimento privado, né, que são para as indústrias, serviços, vários outros usos na agricultura também intensamente utilizados. Mas as águas subterrâneas elas não são só importantes para o abastecimento desses vários usuários, ela também é importantíssima para manter a perenidade dos lagos, mangos e até os pantanais, né? Porque a água subterrânea é aquela água que infiltra através da chuva, ela cai na superfície, ela infiltra essa chuva e chega, então, no aquífero, que é uma parte da superfície da rocha que está totalmente cheia de água. Tem vários grãos, a água está no meio dos grãos, né? Então não é um buraco, ela está dentro dos poros. Então ela se mexe, ela caminha muito lentamente, e também sai na descarga, ou seja, onde ela sai do aquífero e vai encontrar um outro corpo de água. Muitas vezes é o mar, quando a cidade a área é costeira, ou se encontra em rios, lagos, reservatório de água superficial. O que é importante, então, na água subterrânea é que essa água, carregando nesses corpos de água, que mantém, então, a perenidade de corpos de água. 80% do rio brasileiro tem algum nível de dependência dessa descarga. Então, vocês, muitas pessoas andando por aí, que durante a estiagem, um período longuíssimo de chuva, vários rios não secam. E por que eles não secam? Não é por causa da chuva, porque não está caindo chuva, mas sim pela descarga dessas águas subterrâneas. Qual a relação, professor Marcelo, das mudanças climáticas com o comprometimento desses aquíferos? É importante esse estudo que foi feito e a gente observa isso. As chuvas elas estão sendo cada vez mais curtas e com, por isso, volume alto e bem curta. Ela está aumentando esse tipo de chuva. Então, isso vai, de certo modo, não contribuir com o aquífero, porque, como o professor disse, a água precisa infiltrar. Uhum. E se nós não temos uma condição no solo ou na superfície para infiltrar, realmente ela deixa de abastecer o aquífero. E acaba havendo esse comprometimento, essa preocupação a longo toda, período. Né? Exatamente. Wilson, quando a gente fala de aquíferos,
a gente lembra sempre do aquífero Guarani. Ele também está ameaçado por essa crise? Isso aí, eu acho que a gente estava sem áudio. Pode seguir. Eu acredito que se a gente está pensando em termos de país, de território nacional, boa parte desses aquíferos estão comprometidos, porque há uma projeção, em função de mudanças climáticas, de que haverá uma redução da precipitação na maior parte do território brasileiro, com exceção da região sul, que talvez tenha um acréscimo das chuvas, né? Chuvas anuais. Então, eu diria que estariam comprometidos nesse contexto de mudanças climáticas, desde o aquífero Guarani, os aquíferos amazônicos, o aquífero Taubaté, inclusive, que a gente utiliza aqui na região, com redução desse volume de chuvas anuais, por quais a gente já vem passando. Esse ano, por exemplo, foi um ano de estiagem, entre aspas, ou seja, de menor precipitação, mesmo no período chuvoso. Tá? Então, a gente está vivendo aí 3, 4 anos de uma sequência de anos em que a precipitação foi menor do que a média dos últimos 30 anos. Então, isso compromete, sim, essa entrada. Se a gente pensar no aquífero como água subterrânea, a entrada desses aquíferos provê de água de chuva, né? Então, água de chuva, superfícies permeáveis, eu preciso dessas superfícies permeáveis, e esse é um outro problema. A gente está tornando superfícies menos permeáveis, com o uso e ocupação nas cidades e no campo, e com isso a gente está perdendo também essa realimentação de aquíferos. Irata, falando na questão da estiagem, né, dados do CEMADEM mostram que 60% do território brasileiro foi afetado pela seca entre 2023 e 2024. De que forma que isso impacta a nossa sociedade, principalmente no abastecimento de água? Então, quando a gente fala sobre mudança climática, e até completando com os colegas, nós temos uma redução da chuva, como você havia comentado. Mas outra coisa que também as mudanças climáticas estão fazendo, e é né, nós estamos sofrendo disso, a população sente isso no verão, principalmente, é a elevação da temperatura atmosférica. A temperatura atmosférica, o que ela faz é aumentar a evapotranspiração e a evaporação do solo, a evapotranspiração das plantas e a evaporação dos corpos de água e também do solo. Então, o que nós temos é mais perda de água na atmosfera. Aquela água que anteriormente ficaria na superfície ou seria utilizada, então, em superfície, ou infiltraria, o que nós estamos tendo é maior evaporação. Então, no total, temos uma diminuição da quantidade de água que vai para os rios também, ou que podem filtrar em superfície. Agora, em relação à crise hídrica, é importante dizer que quando nós usamos a crise hídrica, normalmente a população e mesmo a mídia tem uma tendência a relacionar somente com períodos de estiagem. Então, a sociedade ela sofre um problema de crise hídrica quando três fenômenos têm que acontecer conjuntamente, sem o qual nós não temos uma crise. Nós temos, sim, um período de estiagem, ou seja, falta de chuva num determinado período. Mas muitas outras coisas têm que acontecer simultaneamente para a sociedade sofra a crise, como você comentou. Uma delas é a falta de investimento, né? Porque nós podemos investir em estruturas, tanto de obtenção de água, reservação de água, ou mesmo redução da demanda, né? Então, nós podemos ter equipamentos mais eficientes de água, indústrias mais eficientes de água, agriculturas mais eficientes de água. Então, nós temos aí um investimento que precisa ser feito no setor. E aí, o terceiro fator é a falta de gestão. Então, você pode ter até investimentos corretos, você, claro, vai ter estiagem, que é a falta d'água, mas a forma de você operar todos os atores dentro de uma pesquisa hidrográfica pode não ser suficientemente coordenado para que se aproveite desse investimento. Então, falhando quer dizer, as chuvas, a estiagem, né, ela acontece dentro desse ciclo natural, dentro do ciclo
agora provocado pela nova normalidade. Então, esse é algo posto, né? Mas os outros fenômenos a gente consegue controlar. Então, o que acontece? O Brasil declara muitos municípios, 2014, 2017, mais da metade dos países, municípios brasileiros, decretaram a crise hídrica, mas foi, então, a junção desses dois fatores, né? Então, chuva foi um gatilho para essas coisas, mas a maior parte dos municípios não estavam preparados, ou as bacias hidrográficas não tinham programa de gestão eficiente para dar conta desses. Obviamente, a mesma ideia, a mesma estratégia para tornar as cidades mais resilientes precisa passar por esses três fenômenos para que a gente possa, então, tornar as cidades, não só as cidades, no campo, a indústria, nós estamos falando de cidades, que é o principal usuário, mas a própria indústria, ela também tem que pensar nesses três fatores que são igualmente importantes, desde o lado individual, logicamente, quanto mais água, mais dependente será e mais estrutura ela terá, e também ao município e as políticas do Estado. Muito importante essa fala do Hirata, né, professor Marcelo? Até porque essa questão das mudanças climáticas, o alerta já está sendo feito há algum tempo já de que os efeitos seriam sentidos, né? E como estão sendo sentidos, né? Mas parece que o poder público não se preparou para isso, né? Só atua de forma emergencial, quando a coisa já está acontecendo. E aí tem essas complicações todas, né? Veja bem, a gente tem legislação pertinente, né? Você tem uma política de recursos hídricos nacional, tem uma política de recursos hídricos em muitos estados, mas tem até recursos, porque os recursos têm sido alocados por meio de cobrança, né? Mas o que falta são bons projetos aplicados e que possam realmente trazer algum benefício com relação a isso. Como o professor coloca, tanto os dois colocam exatamente isso. Se você não tem como abastecer o aquífero, você já está perdendo, né? Porque o sistema vai fazer um escoamento rápido. Então, como foi falado, você vê essa questão da urbanização, praticamente 98% da água escoa. Então, se ela escoa e vai rápido para o rio, daquele rio para outro rio, ela saiu da bacia. Então, ela não conservou nada na bacia. Por outro lado, você também tem uma questão histórica. Qual a questão histórica? Você tinha, por exemplo, o que nós temos, vamos usar o exemplo do Vale do Paraíba, que nós temos aí hoje. A maior parte das bacias, 70% delas é um tipo de pasto. E aí a gente, da nossa experiência, você tem uma capacidade de infiltração nesse espaço, mesmo num latossolo, que é bom de infiltração, da ordem de 23 litros por metro quadrado por hora. Então, isso é pouco em relação. Então, veja, se chove uma chuva de 50, ele vai escoar a maior parte. Exatamente, Wilson. Eu queria um comentário seu sobre essa questão da falta de políticas e de projetos, mas também sobre uma outra questão. Quando a gente fala de estiagem, de seca, a gente lembra automaticamente nas hidrelétricas, né? Os reservatórios chegaram a níveis críticos em 2024. Eu pergunto para você a relação da crise hídrica, a crise no abastecimento de água, com a nossa conta de energia elétrica. Bom, ela está associada diretamente porque boa parte da nossa eletricidade provém de fontes hidroenergéticas, né, de hidrelétricas. E aí, quando você tem uma redução da precipitação da chuva nas regiões de cabeceiras onde alimentam os reservatórios hidrelétricos, você tem menos geração e, consequentemente, você vai diminuir a geração geral e tem que recorrer a outras fontes, por exemplo, termoelétricas, para suprir a demanda, e elas são muito mais caras, né? Elas produzem a um custo muito mais alto. E aí você tem as nossas bandeiras, né? A bandeira amarela, a bandeira vermelha na conta de energia, que é justamente essa diferença dada pela redução da geração das hidrelétricas, quando em períodos de maior estiagem. Mas eu acrescentaria aí uma outra questão,
que a gente comentou en passant, que é a questão da integração das políticas públicas. Então, o professor Marcelo já colocou que sim, nós temos aí políticas de gestão de recursos hídricos em nível nacional, em nível federal, em nível estadual, mas a gente não tem uma integração efetiva entre políticas públicas. Estou falando, por exemplo, e já puxando o gancho da água subterrânea, aí o Irata pode falar melhor também, mas nós temos em diversos municípios, aliás, um estudo que eu acho que o professor Marcelo Targa se lembra, feito pelo Comitê de Bacias, em 2008, mostrando todas as zonas de recarga de aquíferos aqui da região. E boa parte delas estavam em zonas urbanas, inclusive, de alguns municípios. E eu lembro que essas zonas urbanas, elas vêm sendo ocupadas sem essa preocupação de que aqui, ali, naquele ponto, é uma ponte de recarga de aquífero, cuja superfície deveria ser preservada com vegetação, de preferência nativa, enfim. E os municípios não têm essa interligação de agenda para dizer, olha, nessa região você não poderia estabelecer novos empreendimentos ou etc. Né? Isso aconteceu aqui recentemente em São José dos Campos, com um plano diretor que transformou áreas que eram áreas de recarga de aquífero, eram áreas inclusive de preservação de cerrado, que é uma outra política estadual, que foram transformadas em novas ocupações, mais impermeabilização, maior escoamento, menor infiltração, menor recarga dos aquíferos. Então, essa integração de políticas é um fator crucial para que a gente lide melhor com essa questão. E uma outra questão, que aí o professor Irata pode responder melhor até, é a regulação quando a gente fala de água subterrânea. Então, a gente ainda tem uma grande quantidade de poços e perfurações e uso de água subterrânea que sequer são registrados, né? Que o sistema sequer conhece. Então, exige-se aí eu diria que um regulamento, inclusive, mais duro e uma fiscalização mais eficaz para a gente combater esse tipo de perdas aí que se dá por coisas que estão na margem da legalidade, inclusive. Né? Wilson, vai precisar se ausentar aqui do Aparecida Debate, mas eu agradeço muito pela participação e muito contribuiu para esse primeiro bloco. Professor Marcelo, professor Irata vão continuar conosco e estaremos recebendo outros convidados nos próximos blocos do Aparecida Debate. Mas só para concluir e a gente se despedir aqui do Wilson, uma pergunta para você. O ITA é um dos polos de ciência e tecnologia do país. Está se pensando em alguma coisa para minimizar os efeitos dessa seca ou não tem solução, Wilson, para a gente encerrar? Tem que ter solução, né? Então, o ITA vem trabalhando já há um bom tempo com diversas inserções nessa área. Eu diria, então, que essa solução passa por restauração ecológica. A gente precisa trabalhar com restauração ecológica no meio rural, mas também no meio urbano, ou seja, plantar florestas. Tá? A floresta é um grande contribuidor para a manutenção das águas. Aumento da eficiência, empresas, inclusive de saneamento, por exemplo, a gente tem perdas hídricas muito grandes no sistema de saneamento. O poder público, né, boa parte das instalações do poder público são muito perdulárias em consumo de água, e até dos consumidores finais também, por programas aí de educação ambiental, por melhor regulação, já falei um pouco sobre isso, e integração de agendas públicas. O ITA, inclusive, já contribuiu, de certa forma. A gente tem uma pesquisa que era para uso eficiente de água, com telemetria, internet das coisas, que hoje se transformou numa spin-off, numa empresa, uma startup, que está no Parque Tecnológico trabalhando com essa temática, né? Uma outra na área de regulação, que é a DIP ESG, que também está no Parque Tecnológico, também, eu não sei se está no parque, mas está trabalhando com essa coisa de regulação. E a gente tem trabalhado com projetos, por exemplo, Mosaico de Águas, Projeto Elos, que fazem justamente essa relação floresta-água e uso do solo em unidade de conservação, para saber qual que é o peso dos serviços ecossistêmicos e quando a gente preserva a floresta, a gente preserva a água e a gente também gera uma série de outros benefícios ecossistêmicos. Então, o ITA está inserido em diversos contextos dessa temática, né? Que bom, né? Solução tem. Precisa colocar em prática todos esses projetos que surgem de vários órgãos, né? E quem tem o poder de decisão tem que tomar a iniciativa também. Wilson, obrigado, viu? Um abraço para você, sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, viu? Obrigado a todos, um abraço para vocês, Ricardo, Irata, Marcelo Targa, e a todos que estão nos ouvindo. Valeu. Professor Irata, professor Marcelo, continuam com a gente aqui, sim, porque o Aparecida Debate faz uma pequena pausa, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Aparecida Debate
E nesse bloco continuam com a gente o Ricardo Hirata, professor do Instituto de Geociências da USP, que participa online. Aqui nos estúdios o Marcelo Targa, especialista em engenharia e recursos hídricos da Unital, Universidade de Taubaté. E agora chegando por videochamada, o Alexandre Ueso, pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Aqui um cumprimento e agradeço pela presença. Boa noite para você, Alexandre. Tudo bem? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Alexandre, vou começar perguntando para você. O IP trabalha com conservação ambiental. O que ações que vocês desenvolvem e o que vocês têm visto em relação à escassez hídrica, essa crise que a gente está debatendo hoje aqui no Aparecida Debate? Perfeito, Eduardo. Então, aqui no IP a gente trabalha com vários projetos, né? Entre eles, um projeto que chama Semeando Água, que acontece aqui na região do Sistema Cantareira, que é um projeto que atua em propriedades rurais, né? Buscando converter o uso do solo nessas áreas, né? Porque a gente sabe que a questão hídrica, né, ela está relacionada também com essa questão do uso do solo, né? E a primeira ação que a gente fez aqui na região foi fazer um diagnóstico para ver qual que era a condição, né, do sistema Cantareira. E a gente viu que, por exemplo, muitas áreas de preservação permanente, né, que são aquelas áreas no entorno de rios e nascentes, estavam, né, desmatadas, né, com outros usos que não florestal, né, que deveria ser o de Mata Atlântica, né, que é a floresta dessa região, né. Então a gente viu também que muitos usos do solo eram usos do solo muito degradados, né, como as pastagens, por exemplo. Então o que a gente vem fazendo é trabalhar com a conversão dessas paisagens, né, para paisagens que a gente chama de paisagens multifuncionais, ou seja, aquelas que não apenas conservam a biodiversidade, os recursos hídricos, né, a questão do carbono, aumenta a concentração de carbono nessas áreas também, mas também, né, traz um benefício para esses produtores da região do Sistema Cantareira, né? Então, a gente sabe que a gente resolver essas questões ambientais está relacionado também a gente resolver questões socioeconômicas também. Preservar o meio ambiente, preservar o solo principalmente, garante o abastecimento de água, né? Tem que fazer essa relação. O professor Hirata estava debatendo junto com o professor Marcelo no primeiro bloco, só para que você possa contextualizar a nossa conversa aqui sobre os aquíferos, águas subterrâneas. O professor Hirata, inclusive, gostaria de acrescentar algo do primeiro bloco, né, professor, por favor? Eu acho que a conclusão que nós tivemos do bloco anterior era a necessidade de uma gestão que incorpore todos os fatores ou todos os parâmetros do ciclo hidrológico, quer dizer, uma integração do ciclo hidrológico para ter água em todos dos ambientes que a água subterrânea está ao longo do tempo. A atmosfera chove, cai na superfície, uma parte infiltra, cai diretamente nos rios, outra infiltra, rega o aquífero e o aquífero rega nos rios. Então, essa relação, naturalmente, ela existe. Portanto, quando nós começamos então, a gerenciar esse sistema de águas, né, nós temos a tendência de analisarmos de forma setorizada ou compartilhada. A própria educação, e nós estamos falando, a maior parte de nós somos professores universitários e pesquisadores de universidade, nós mesmos somos especialistas de forma distante. Tradicionalmente, a água subterrânea está nos grupos mais de geologia ou de geociências, e o pessoal da água superficial está em grupos de água de engenharias. Então, mas a gente fala muito pouco. A gente até pode ser amigos, né, de alguns de vocês, mas a gente, na hora de trabalho, a gente não integra isso. E isso daí é muito... perdemos uma oportunidade muito grande em não fazendo isso, integrando isso nos programas de gestão para dar resiliência às mudanças climáticas globais. Porque a água subterrânea, ou seja, os aquíferos, elas têm uma característica bastante diferente dos rios, né? Os aquíferos, eles são
grandes armazenadores de água, e já os rios, eles são pequenos armazenadores de água, né? Os rios, o que eles fazem é justamente passar muita água no tempo, mas quando você precisa de algum tipo de reservação, você necessariamente precisa fazer uma reservação, algum sistema de barramento da água. E mesmo assim, a quantidade de água que você consegue acumular é muito pequena. Já os aquíferos, eles são o oposto, é o antônimo disso. Todo aquífero tem um armazenamento gigantesco. É a maior característica que o aquífero tem. Ou seja, 97% de toda a água líquida e doce do planeta, isso quer dizer, nós estamos tirando todas as águas oceânicas que são salgadas e todas as águas de gelo no estado duro, né, no estado sólido. Se nós pegamos, então, toda essa água que sobra, que são as líquidas, que são usadas como recursos hídricos, 97% dessas águas são águas que estão nos aquíferos. Então, o aquífero, ele é efetivamente uma grande caixa d'água que ajuda a regularizar todo o ciclo hidrológico. Então, imagina que você tem que abastecer uma cidade e nós estamos na época de chuvas e você, então, tem uma abundância de água de chuvas e caindo e o rio tem bastante água. Entretanto, as estiagens, como nós estamos comentando em todo o programa, é fato. Sobretudo aqui, nessa parte do país, que tem um clima que nós chamamos monsônico, né? Tem essa variação de chuvas e não chuvas. E aí, o que acontece? Por que não utilizar o maior reservatório de água do planeta? Né? Então, você retira essa água através dos poços, pode tirar bastante mais água do que a recarga daquele momento, inclusive, né? Porque até é muito baixo, e aí depois, num segundo uso, porque você não tem água superficial, e depois você, nesse momento, quando as chuvas começam a retornar, você começa, então, a passar para as águas superficiais. Esse sistema de usar dois recursos chama-se usos conjuntivos, você usa de forma conjunta, de forma conjuntiva. E a melhor forma de você conseguir dar maior resiliência ao seu abastecimento, porque, afinal, você tem duas fontes de água e você vai ter acesso ao maior reservatório de água do planeta. Né? Então, é uma conta gigantesca de poupança que você deve usar. Caso contrário, você não poderia, como você pensar, cada um de nós, se um dia nós quisermos comprar um carro ou alguma coisa de maior valor, uma casa, se você só dependesse do seu salário que entra lá pingando mensalmente, você não conseguiria comprar nada, né? Porque, não, eu não posso mexer nessa poupança. Não, você pode e deve mexer nessa poupança para que você consiga, então, dar saltos no seu abastecimento. E acho que essa é uma característica que é ainda muito esquecida na legislação brasileira e na legislação paulista na questão do bom trato das águas, dos recursos hídricos. Muito bem explicado, né, professor? Sim. Daí a gente consegue compreender melhor o que são os aquíferos, né? Porque a gente acaba não tendo noção. Professor Marcelo, até partilhar isso, você estava comentando no intervalo aqui comigo, sim, que foi dar uma aula prática para os alunos, né? E eles não tinham noção do que é um aquífero, né? Como se fosse uma esponja. Explica para a gente também, para o pessoal de casa compreender. Sim, na realidade, como o professor falou no início, é um meio poroso. Uhum. Então, quer dizer, se você olhando no solo, quer dizer, você faz uma pequena perfuração, mesmo um aquífero freático, que seria esse que abastece o rio já logo de imediato, mais próximo da superfície, você vai ver que a água flui para um pocinho que você tenha feito. E se você bombear essa água, ela vai fluir novamente. Então, você tem um fluxo de água nesse local. Em termos práticos para você observar, quer dizer, o meio é poroso. Então, as pessoas têm ideia que lá é um rio, e não é um rio, é um meio poroso. Então, o mais simples de você observar é uma esponja, dessas que se usa em casa, por exemplo, né? Você consegue colocar uma quantidade de água nela, ela segura, né? E se você colocar mais água, ela vai deixar passar. Então, essa é a ideia básica. Todos esses, o próprio solo, as rochas que estão abaixo, todas elas têm capacidade de uma certa retenção. Então, isso é de suma importância. Juntando o que nós falamos ainda no primeiro bloco, quer dizer, na Unital nós fizemos um trabalho com recursos do Comitê de Bacias, e aí é importante essa política pública, né?
em que nós definimos, mapeamos as áreas de recarga aqui do Paraíba do Sul. E isso foi utilizado, inclusive, pelo governo do estado para dizer quais as áreas que eles queriam que fosse feita a recomposição florestal. E então, essas áreas de recarga, o que a gente observa na maior parte das vezes é que elas estão nos topos de morro. Então, as pessoas falam, o topo de morro. Eu falo assim, o que é o topo de morro? Embora ele possa ser caracterizado, o mais importante é que o aquífero profundo, com certeza, tem uma entrada no topo de morro. Tá? Na maior parte das vezes é isso que ocorre. E isso, então, vai armazenando essa água, como o professor Hirata falou, e fica como uma caixa d'água, sendo possível abastecer. Aí, veja só, o Wilson também colocou isso, o município ele tem que se apropriar desses trabalhos, dessas políticas. Esse, por exemplo, que o professor fez, esse que nós da Unital fizemos, e outros, para quê? Para que ele possa tomar uma decisão. Olha, para cá eu não posso crescer. Tá? Exatamente. Respeitar aquele limite. Isso, respeitar o limite. E ao respeitar o limite, o que eu posso fazer aqui? Eu posso conservar. E aí entra a questão da floresta, como o professor Ieso estava falando, né? Que acaba contribuindo para essa infiltração. Então, só para exemplificar, os trabalhos que nós fizemos aí ao longo de 37 anos de experiência, às vezes até práticas mesmo com os alunos, eles nos mostram o seguinte, que o pasto, como eu dei exemplo, ele tem uma infiltração média aqui na nossa região de 23 milímetros por hora, 23 litros por metro quadrado por hora. Já mesmo o eucalipto dá 60 milímetros por hora. Veja, então, mesmo o eucalipto que todo mundo questiona, ele ainda é melhor que o pasto. E se você coloca uma floresta nativa, ela vai dar 250 milímetros por hora. É nesse sentido que eu queria puxar com o professor Alexandre, do papel que essas unidades de conservação, esses projetos como o IP desenvolve, são fundamentais para a gente poder enfrentar essa questão da crise hídrica, né, e garantir maior segurança no abastecimento de água. Até porque é sempre bom repetir, né? A espécie humana depende da água para a sua sobrevivência. Sem a água, o que vai ser da gente nas futuras gerações? Então, perguntar para você, né, professor Alexandre, essas florestas, áreas de conservação são de extrema importância, né? Exatamente, Eduardo. Eu acho que um dos papéis, né, dessas unidades de conservação é justamente essa questão, né, de melhorar, né, esse ciclo hidrológico, né, conforme foi mencionado. Aumentar essa porosidade, né, para que esses aquíferos eles então sejam reabastecidos, né? Então, além, né, da importância de conservação da biodiversidade, tem essa importância também, né, de conservação dos recursos hídricos. Mas a gente tem que lembrar, né, que, por exemplo, no território nacional, a gente tem apenas 6% de áreas de unidade de conservação de proteção integral, né? Ou seja, são áreas muito pequenas em relação, né, a toda a necessidade, né, que a gente teria em relação à conservação dos recursos hídricos, outros serviços ecossistêmicos, né? É claro que a gente tem também, por exemplo, os territórios indígenas, que também são importantes, né, que correspondem a cerca de 12%, né, principalmente concentrados na região amazônica, que também, né, conserva a floresta, né? Então, se a gente pega como exemplo, né, o estado de Rondônia, a gente sabe que boa parte do que restou da Amazônia em Rondônia estão ou em territórios indígenas ou em unidades de conservação. Mas até por essa questão, né, da baixa proporção, né, que a gente tem em unidades de conservação, a gente tem que pensar também na conservação das florestas nas áreas privadas também. Então, por isso que é importante, por exemplo, né, a lei florestal aqui no Brasil, onde tem a questão das reservas legais, das áreas de preservação permanente, né, que tem essa função, então, né, de ajudar na regulação hidrológica, né, e aumentar essa porosidade, né? E o que a gente ressalta também, né, conforme foi mencionado pelo professor Marcelo, é a questão do uso do solo também, né? Então, como que a gente maneja esse uso do solo de maneira
que a gente aumente essa infiltração de água no solo também, né? Porque mesmo a pastagem, né, tem uma diferença entre a pastagem bem manejada e uma pastagem extensiva, por exemplo, né? Onde numa pastagem extensiva você tem o capim muito ralo, muito solo exposto, né? Você tem uma compactação muito forte, né? Isso tudo impede com que você tenha essa maior infiltração, né? Ou seja, você vai ter um maior escoamento, né? Fazendo com que haja uma maior sedimentação nos rios, nascentes e nos reservatórios também, né? Então, pensar tanto na conservação florestal, né? Mas também pensar em melhorar o manejo do uso do solo, né? Principalmente nessas bacias de captação de água, né? Para abastecimento, né? Alexandre, quero agradecer muito a sua participação, esteve conosco nesse segundo bloco, muito contribuiu também, exemplo do Wilson no primeiro bloco, porque aqui a gente está reunindo pessoas que entendem do assunto para que você em casa possa entender também da gravidade desse atual momento, mas que tem solução, né? Como o Wilson falou, mais para frente no final desse programa a gente também vai reafirmar isso, tem solução, precisa ter uma conjunção de fatores, poder público tem que estar envolvido, a sociedade tem que estar consciente, mas a gente está caminhando nesse sentido. Alexandre, muito obrigado, um abraço para você, sempre muito bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor Irata, professor Marcelo. Até logo. Então agradeço você, Alexandre, pela presença aqui no Aparecida Debate. A gente faz mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Aparecida Debate para esse terceiro e último bloco que a gente está discutindo essa questão da crise hídrica e emergência real. Aqui no estúdio, Marcelo Targa, especialista em Engenharia e Recursos Hídricos da Unital, Universidade de Taubaté, e também online, o professor Ricardo Irata, do Instituto de Geociências da USP. Então a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria já perguntar para vocês dois, tem solução, professor Marcelo Targa? Como disse o Wilson, precisa ter, né? É lógico que depende-se muito de políticas públicas, mas precisa que as pessoas, no geral, o professor falou em educação também, se empoderem desse aspecto. Quer dizer, eu tenho que fazer a minha parte. Então, aquela questão de você economizar água em casa, de você captar uma água para pôr para infiltrar no próprio solo, no ambiente em que você está, quer dizer, então, tem algumas soluções que são mais práticas. Por exemplo, fala-se muito da questão da inundação, então, se você, por exemplo, capta uma água do telhado e armazena para depois soltar na rua, você pode diminuir os problemas de inundação. Então, existem hoje tecnologia para muita coisa. Veja, o pessoal está fazendo, quer dizer, você tem túnel embaixo do mar, então dá para você fazer, já estão, como é que se diz, descendo o foguete de ré. Então, você tem tanta coisa de tecnologia, é quase que impossível que você possa não ter uma solução. Uma das coisas, só para concluir o meu raciocínio, e o professor Ieso falou sobre isso, é que você precisa estabelecer, por exemplo, no meio rural, onde está a maior parte desse abastecimento de aquíferos, assim eu imagino, você ter, por exemplo, pagamentos de serviços ambientais. Essas políticas são importantes, né? Precisa adotar isso. Até a Costa Rica já ganhou do Brasil nesse negócio, tá? A gente está atrás, né? Então, assim, existe situação, existe possibilidade e vamos dizer, a classificação do uso da terra pode definir a você, dizer o seguinte, olha, aqui na Bacia do Una, por exemplo, 45% dela está com uso errado. Sim. Então, você tinha que pegar aquelas áreas que estão com uso errado e trabalhar com conservação, trabalhar com reposição florestal e assim por diante. Então, isso melhoraria muito. Eu achei interessante, professor Irata, essa fala do professor Marcelo Targa, porque a gente não pode jogar só a responsabilidade no poder público, que a gente falou muito no primeiro bloco, principalmente,
da falta de políticas públicas, né, para tentar resolver, minimizar e apontar caminhos para essa crise de escassez de água. Mas também a própria consciência coletiva da população, da sociedade em relação ao reuso da água, em relação a evitar desperdício, né? Como a gente continua vendo, apesar de tudo isso que a gente vem enfrentando, dos alertas que estão sendo feitos, pessoas na porta de casa varrendo a rua com mangueira de água, né? E jogando água fora abundantemente, né? Então passa também pela consciência da própria sociedade. Eu acho que é um problema complexo, é quase uma redundância para isso, né? E parece que não leva a muita coisa, mas essa afirmação que eu fiz. Mas o fato é que as soluções são soluções múltiplas também, e depende de vários atores. Quando eu vejo que uma pessoa, ela está, como você diz, regando, lavando, empurrando o lixo, né, com o jato d'água, que obviamente não é uma forma eficiente de limpar as coisas, é claro que uma pessoa dentro do abastecimento de uma grande área, ou de cidades muito grandes, ou uma cidade, realmente é muito pouco. E é claro, portanto, que mesmo que várias pessoas dessa sociedade tenham até boas práticas de utilização da água, é imperioso que o Estado, ou através do seu grupo municipal, né, no nível municipal, no nível federal ou no nível estadual, tenham políticas que permitam, então, investimentos que vão realmente poder minimizar os problemas, então, das futuras crises hídricas. Então, eu acho que existe aí um trabalho, uma política que acontece nesse nível de políticas públicas mesmo. Isso é necessário. Ou seja, não é que todo mundo de uma determinada sociedade, por melhor que use a água, né, ela não resultará e não redundará na solução para aquela sociedade na questão da falta d'água. Ela ajudará, mas não resolverá. Mas uma coisa interessante, quando você tem um programa muito bom de educação ou de comunicação social, em que envolve as pessoas se tornem conscientes da água, é que essas pessoas também se tornam melhores seres políticos dentro desse cenário de decisão, de decisão das melhores políticas para a redução das crises hídricas. Porque, afinal de contas, o governo, qualquer governo, municipal, federal, e todos os governantes têm isso, eles têm um orçamento bastante reduzido e ele tem que colocar, então, esse dinheiro em coisas que aquela administração julga ser mais prioritário. Esse é um embate que sempre existe, sempre existiu, e existem grupos de poderes dentro na decisão final disso. Existem lobbies, existem várias outras estruturas, e a gente poderia falar muito sobre representações dos comitês de bacias, como se estruturam, quais são os grupos de poder, etc., que, claro, influencia a política, que vai influenciar o dia a dia do cidadão. Mas, nesse caso, se você tiver pessoas conscientes da importância de terem bons políticos, e pressionando-os para que eles desenvolvam ou pressionem o governo federal, ou municipal, estadual, ou serem, inclusive, aquele prefeito que tem uma visão melhor do ponto de vista ambiental e que nós queremos ele no poder, né? Passa, obviamente, pela conscientização dessa sociedade. E isso, claro que acontece. Eu acho difícil uma pessoa que é totalmente negligente à questão, pessoalmente, totalmente negligente à questão ambiental, e seja um bom eleitor na questão do melhor uso da água. Eu acho muito difícil dessa, porque a pessoa viveria uma grande competição, né? Então, essas coisas não existem. Então, mas eu acho que existe, portanto, várias linhas importantes quando nós falamos de políticas públicas. Nós temos as políticas realmente de cima para baixo, ou seja, de governantes para a sociedade, em que existe a necessidade das leis, existe a necessidade dos bons regulamentos, existe a necessidade de boas empresas aparelhadas para isso. Nós tivemos um governo anterior que desmantelou nosso sistema de ambiente, nossos sistemas de fiscalização, e claro que o país sofre ainda devido a essa questão de desmantelamento que foi
notório na última administração presidencial. Então, o que vai acontecendo? Essas instituições, elas têm que existir e elas têm que ser preparadas para isso e instrumentalizadas para isso. Isso tem que existir. Agora, a sociedade também tem que pressionar todo esse sistema funcionando para que haja, então, a alimentação disso e exigir a boa prática nesse sentido. E isso daí aí sim, passa através dos escolares, porque quando a gente fala de educação ambiental, que é para crianças ou escolares, para adultos, nós também estamos falando de comunicação social para esses. Inclusive, também, falando aqui para a televisão, né, a própria formação dos jornalistas com editorias em meio ambiente. Porque, você sabe, o jornalista pauta, ele tem uma pauta, né, tem o pauteiro, ele vai montar isso. Se ele consegue montar melhores pautas e melhores comunicações, ele vai atingir, então, a sociedade nesse sentido. Então, nós temos, então, várias frentes, né, e várias frentes políticas mesmo, né? Se a sociedade ela acredita que aquilo que a instituição está obrigando a fazer, mas ela acredita porque ela se vê representada nesse governo, se ela vê representada na administração pública, é lógico que ela vai seguir. Se ela não se vê representada ou ela acha que é um imposto a mais ou alguma coisa desse tipo, ela não vai tentar não cumprir. Né? E aí sim, como funciona o sistema de fiscalização, como funciona o sistema de governo. Então, a água subterrânea, assim como todas as outras políticas, saúde, educação, passa por todos esses fatores. E as representações democráticas que são necessárias. As pessoas têm que se ver democraticamente nesse processo. Então, a gente técnico, que somos técnicos, a gente acaba se alijando um pouco da discussão política, mas eu acho aí uma limitação, vamos dizer assim. O setor é muito setorizado, é muito compartimentado, né? E a gente acaba perdendo esse leque da necessidade dos apoios de todas as frentes para a gente conseguir, então, ter uma política efetiva de construção para uma sociedade resiliente. Professor, tem a questão do mito ou verdade, né? Então, acho que é interessante até para esclarecer. Eu concordo com o professor Hirata, né? Todos têm a sua responsabilidade, inclusive nós, jornalistas, para saber o que fala e colocar o meio ambiente como pauta preferencial, principalmente naqueles produtos que a gente lança como conteúdo. Pelo menos aqui na TV Aparecida, a gente segue muito essa questão de priorizar o meio ambiente. Eu pergunto então, mito ou verdade? A gente está caminhando para o final, então vou tentar fazer um bate-bola rapidinho. Professor Marcelo Targa, Brasil tem água suficiente? O problema é só a distribuição? A água se perde no caminho do abastecimento? Como é que é? Na realidade, tem muita perda no caminho do abastecimento, né? Isso é uma coisa também que pode se trabalhar para reduzir bastante. O Brasil tem bastante água, quer dizer, tem maior quantidade de água doce e tem um problema de distribuição, quer dizer, você está em regiões que tem pouca população, tem muita água, simples assim. Em regiões que você tem muita população, tem pouca água. Então, precisa, sim, de uma melhor manejo dessa água nessas regiões, porque onde tem a população é onde vai surgir o grito, não é? As pessoas vão reclamar. Então, veja, uma cidade, como o professor estava falando, uma cidade, se ela tem uma inundação, essa inundação, o poder público não está trabalhando ela lá nas nascentes, conservando ela lá, segurando ela lá. Ele vai de imediato fazer o quê? Faz um piscinão aí que resolve. E isso não é a solução. É a solução imediata, né? Sim. Mas não é o que vai melhorar no todo, inclusive essa questão da disponibilidade de água. Professor Hirata, eu tenho mais alguns minutinhos, então brevemente para a gente poder concluir, né, pensando nas futuras gerações, né? E para isso que a gente também está conversando aqui. Nossos netos terão água suficiente no Brasil? Sim, as águas serão suficientes.
A grande dificuldade é que se a água chegará na qualidade necessária e no momento em que se precisa, ou seja, em todo o tempo, do abastecimento, daquele uso, né? Que o abastecimento é muito mais amplo do que simplesmente a água para o uso pessoal, para tomar banho, para beber, para preparar comida. A água, ela está em tudo. Para produzir essa camisa, são utilizados milhares de litros de água. Para produzir 1 quilo de carne, outros milhares de litros de água. Então, a água, ela está, então, existe uma, nós chamamos de pegada da água, né? Então, a água, desde a criação do animal até o abate, a preparação da carne, a limpeza e a própria distribuição, tem água nessa cadeia, né? Então, eu acredito no seguinte, as nossas tecnologias de melhora de qualidade da água também estão incrementando muito. Por exemplo, antigamente, a região no semiárido brasileiro, né, o governo federal instituiu um programa que é chamado Sistema Água Doce, né, o Programa Água Doce. Lá o que acontece? Que o aquífero até tem água, mas o aquífero tem águas salgadas. Devido a um processo físico de evaporação, de clima, etc., as águas perfuram os poços, antigamente perfuravam os poços e abandonavam o poço, porque o poço deu água, mas a água salgada. Aí o programa identificou esses poços nas pequenas comunidades espalhadas no semiárido e definiu nos lugares onde o IDH é mais baixo, colocou junto com a comunidade, isso que é muito interessante, eles trabalharam junto com a comunidade e instituíram lá uma estação de dessalinização, usando as melhores tecnologias, aliás, para a dessalinização, que não se deve nada a ninguém, a Israel, pois nós estamos usando as melhores tecnologias no fundo do Brasil, né? Então, nós temos lá esse ponto. O mais interessante, para você manter esse sistema funcionando, como que é feito? Comunitariamente se tira da comunidade quem serão as pessoas que vão manejar esse sistema, que vão manter esse sistema. Em comunidades, define o preço da água, que esse dinheiro vai retornar para eles, e um sistema de comunicação na hora que tem que trocar as peças mais caras, e sim, aí é dinheiro que teria que vir do governo federal, do governo estadual, porque eles participam, governo federal, estadual e municipal. Então, é uma solução que vai, inclusive, além da água. É muito interessante o fenômeno, porque ele pega a água do dessalinizador, existe o excesso de água, que é um pouco mais salgada, e eles colocam nos tanques, e aí o que acontece? Os animais estão migrando para a região, né? E aí o pessoal da Embrapa começou a desenvolver uma folhagem, em que essa folhagem, o que ela faz? Ela é resistente ao sal, para que o bode, esses animais, comam, e aí você tem culturas e a economia para segurar o pessoal lá, inclusive com produção própria. Então, essas soluções são soluções que é um bom exemplo, uma solução muito, ela é pobre, ela é tecnologicamente muito avançada, porque não é uma solução tecnologicamente pobre para pobre, não, é uma tecnologia muito boa, adequada para uma determinada situação. Então, é um exemplo, a sua pergunta, de que não vai faltar água. A questão é que se as políticas chegarem lá e as políticas bem desenvolvidas e pressionadas pela sociedade, no seu interesse, nós conseguiremos, então, solucionar os problemas e terão água e depois deles os outros. Professor, quero agradecer. Infelizmente, a gente estourou o nosso tempo aqui, mas fica claro, né, por essa fala final, de que há soluções e a gente precisa ficar em alerta, mas precisa tomar providências também em relação a tudo isso, né? Obrigado, professor Hirata, obrigado, professor Marcelo Targa, aqui conosco, contribuindo para esse Aparecida Debate. Assim encerramos o programa de hoje. Reveja esse e outros no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial, além das notícias e bastidores da programação, você aí pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima.